Estamos hoje também, queridos, encerrando uma série de mensagens chamada A Cidade e Eu. E essa série a gente dedicou, esse mês de setembro a pensarmos sobre o serviço da igreja, o serviço do cristão, o serviço do discípulo de Jesus no mundo, na cidade, fora das paredes da igreja local. Passamos o mês de julho refletindo sobre o serviço na família, depois agosto o serviço na igreja, mas aqui em setembro a gente refletiu sobre o serviço da igreja e dos cristãos em relação particularmente a 4 áreas, 4 esferas da sociedade. Falamos sobre o serviço em relação à cultura, ao trabalho, ao cuidado com a criação no último domingo, e hoje a gente encerra essa série pensando no serviço no âmbito da política, tá bom? Então, esse é o nosso tema de hoje. Uma breve recapitulação do mês, e especialmente da primeira mensagem desse mês, quando a gente introduziu esse tema, lá no primeiro domingo de setembro. Nós vimos que nós somos chamados a servir de forma fiel e frutífera em cada uma das esferas, de modo a apontar para aquele que realmente redime. O que isso quer dizer? A gente viu que a igreja não tem um papel de redenção do mundo, não somos nós que redimimos a cultura, não somos nós que redimimos o trabalho, ou os negócios, ou mesmo a política. Nós não temos esse papel, só há um Redentor e o nome dele é Jesus, amém? O papel da igreja é ser uma presença fiel e frutífera, servir de modo a apontar para Cristo e para o caráter de Cristo, para aquele que realmente pode redimir e está redimindo não apenas as pessoas, mas está na missão de restaurar a criação e fazer novos céus e nova terra, algo que se concretizará na sua segunda vinda. Vimos então que o chamado para nós é para sermos essa presença fiel e frutífera em meio à Babilônia. Vimos que devemos desenvolver uma mentalidade de exilados, assim como o povo de Israel no tempo do cativeiro, particularmente falamos daquela carta de Jeremias, lá no capítulo 29, para os exilados, os judeus exilados na Babilônia, e como eles deveriam se engajar com a cultura, se engajar com aquela nação que não era a sua, que não tinha os seus costumes, não adorava ao seu Deus, mas eles deveriam orar e trabalhar pela paz e prosperidade da Babilônia e serem fiéis e frutíferos ali. E vimos então que servimos Brasília enquanto oramos e esperamos pela Nova Jerusalém. Nós vivemos numa cidade, num país e num mundo que se parece ainda mais com a Babilônia do que com a Nova Jerusalém. Mas pela graça de Deus, essa Nova Jerusalém está a caminho, amém? E nós oramos por ela, esperamos por ela, desejamos que ela venha, mas até lá nós trabalhamos e servimos nesse contexto como exilados, como aqueles que estão em missão no mundo para a manifestação dos valores do reino de Deus, que já está entre nós, mas ainda não está entre nós plenamente. Então vamos concluir hoje falando do tema provavelmente mais espinhoso do mês, e talvez da história da igreja, desta igreja, que é o serviço cristão na política. Eu preciso fazer alguns disclaimers aqui antes, tá bom? O primeiro deles é que, obviamente, esse é um tema tão amplo e tão complexo que é impossível em uma mensagem tratar de todo ele e de todas as suas diferentes aplicações, implicações. Então, é impossível que eu acerte, ok, hoje. A minha missão hoje não é acertar no sentido de agradar todo mundo. Aliás, nunca foi, Nós nunca pregamos com esse objetivo de agradar as pessoas que nos ouvem. Mas talvez hoje, ainda mais, eu preciso deixar claro isso, que se a sua expectativa for ouvir o que você deseja, ouvir o que você espera, ou do jeito que você espera, ou com toda a amplitude, a abrangência e os exemplos que você gostaria, certamente você vai se frustrar. E tudo bem. Na verdade, isso é até bom, provavelmente, porque eu não estou aqui com a missão de resolver esse assunto, resolver os dilemas na relação entre igreja e política no nosso país, no mundo. Não tenho essa capacidade. Mas eu quero só te fazer um pedido, se eu puder, especialmente para você que já é de casa. Se você nos visita, você não tem obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada, só ouça e fique à vontade para reagir como quiser, se possível com respeito. Mas se você é de casa, o meu pedido mais intencional é por um coração aberto, tá bom? Por um coração aberto. Você já está aqui mesmo, Então se você veio e está aqui, e nós somos Igreja de Jesus, Corpo de Cristo,
Então tente ouvir essa palavra com o coração aberto para, não o que eu vou falar ou o que eu penso, não é sobre mim isso daqui, tá bom? Mas para aquilo que talvez o Espírito Santo, tendo te trazido aqui nessa manhã, para este lugar, você poderia estar em tantos outros, quem sabe tem algo que Ele deseja falar e fazer na sua vida, então só ouça de coração aberto. Pode ser? Estamos juntos? Amém? Glória a Deus. Eu quero começar lendo um texto da palavra. E de novo, eu poderia escolher tantos textos, a Bíblia tem tanto a dizer a respeito disso, mas eu não podia escolher todos eles. Então nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 33. E nós vamos ler do verso 33 de João, capítulo 18, até o fim do capítulo 18, no verso 40, e a gente vai emendar na leitura do capítulo 19, e a gente vai até o verso 16 do capítulo 19. Então leremos um bom tamanho aí de texto, e esse texto vai orientar a nossa conversa nessa manhã, tá bom? Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 33, diz assim: Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Eu não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de uma rebelião. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando-se a ele, diziam: Saudações, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, porém, lhes respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e perguntou a Jesus: De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: Acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César.
Responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Pai, nessa manhã nós submetemos a Ti nossos corações e mentes, esse tempo de breve reflexão na Tua palavra. Esse não é um momento, Senhor, para que a minha voz seja ouvida ou para que as nossas opiniões prevaleçam. Esse é um momento em que nós queremos nos submeter àquilo que o Teu Espírito quer falar e fazer nas nossas vidas. Então, por favor, Senhor, dá-nos sensibilidade, humildade, mansidão, a disposição de aprender com o Senhor, com a instrução da Tua palavra, e que nós saímos daqui um pouco mais parecidos com Jesus. É o nosso desejo. Amém. Queridos, política é um termo que tem sua origem em um outro termo grego chamado polis. Polis significa cidade. E o desenvolvimento da ideia de política e do que é o político e da atividade política vem exatamente da relação entre o cidadão, aquele que vive na cidade, e o cuidado dos assuntos pertinentes à própria cidade e à vida nela, a vida da sociedade nela estabelecida. Então, à medida que as civilizações foram sendo construídas e as cidades foram sendo estabelecidas e uma sofisticação maior em formas de governo e organização dessa sociedade, tudo isso foi acontecendo, esse desenvolvimento do que é a política também acompanhou isso e teve grande desenvolvimento também ali no contexto da Grécia Antiga e no Império Greco-Romano, né, no contexto greco-romano e especialmente no tempo do Império Romano, que é o contexto em que Jesus vem ao mundo, a gente já tem um bom desenvolvimento desse tema acontecendo. Se a gente pensar, e meu objetivo hoje não é fazer um resgate histórico da política ou dessa relação entre a igreja e o Estado, a igreja e a atividade política, se a gente pensar em termos bem simples, no mero significado da palavra e desse estudo, todos nós, em alguma medida, somos políticos, certo? Porque nós somos cidadãos, nós nos envolvemos com assuntos, alguns mais do que outros, alguns de forma mais engajada do que outros, mas todos nós estamos envolvidos na vida social, na vida da nossa cidade, do nosso país. Todos nós estabelecemos relações com pessoas e temos uma participação assegurada por direitos civis nas decisões que afetam a nossa vida a partir dos candidatos que elegemos, dos partidos aos quais apoiamos, certo? No nosso caso, nós temos um fator extra, que é o de morarmos na capital do nosso país e estarmos todos muito perto dessas dinâmicas de poder que acontecem na nossa cidade, no nosso país. De novo, alguns mais do que outros. Talvez você trabalhe no órgão público, talvez você trabalhe ali na Praça dos Três Poderes, talvez você tenha relação direta com algumas das decisões que são tomadas na nossa cidade, no nosso governo, seja no âmbito de um ou de outro poder. Mas o fato, queridos, é que ainda que nós não tenhamos grande interesse por esse assunto, ainda que tenhamos uma inclinação maior para nos mantermos distantes desse assunto, todos nós, em alguma medida, somos responsáveis pelo bem comum, né? Em alguma medida. Tem um livro chamado O que é Ser Humano, de um teólogo escocês chamado Ian Provan. Ele vai estar na nossa igreja no dia 4 de novembro, então reserve essa data, é uma terça-feira, ele vem dar uma aula pública, gratuita aqui para nós e lançar o livro dele, esse livro O que é Ser Humano, que acabou de ser traduzido, vai ser lançado pela Mundo Cristão no mês que vem, então a gente vai ter o privilégio de ouvi-lo. Ele é professor no Regent College, lá no Canadá, foi professor lá há muitos anos, com Eugene Peterson, com outros, James Houston, enfim. Então é um teólogo assim, de altíssimo calibre, e ele escreveu esse livro, O que é Ser Humano, em que ele trata de vários temas,
mas todos eles a partir dessa perspectiva do que é a humanidade, de como Deus criou o ser humano, por que Deus criou, para que Deus criou o ser humano, qual é o nosso papel no mundo em relação a todas as áreas da vida humana. E há um capítulo lá sobre política, nesse livro dele. E é muito interessante a maneira como ele desenvolve, porque ele começa falando sobre ser, em alguma medida, legítimo que muitas pessoas escolham se manter afastadas, e pensando a igreja deveria ficar afastada da política, e no sentido de que a igreja como instituição não deve almejar ser o governo de um Estado, ou ocupar necessariamente essa posição. Aliás, se você não sabe disso, um dos princípios batistas fundamentais é o da separação entre igreja e Estado. Então, os batistas sempre defenderam essa separação e continuam a fazê-lo. Ele também, nesse capítulo, considera certa, razoável a ideia de que o primeiro e maior compromisso do cristão sempre tem que ser com Cristo, e sua primeira e maior responsabilidade é seguir a Cristo. E eu penso que todos nós deveríamos concordar com isso, minimamente. Ou seja, de que a primeira responsabilidade da igreja é seguir a Cristo, a primeira responsabilidade de um cristão é ser parecido com Cristo, ser um discípulo de Jesus, e não se envolver prioritariamente em qualquer outro assunto. Mas olha só o que ele pondera em seguida, olha só, achei muito interessante isso. A primeira responsabilidade da igreja é ser igreja, não outra coisa. Mas e se a política não quiser ficar fora da igreja? Você pode não estar interessado em política, mas e se a política estiver interessada em você, em sua família, em sua igreja? E se a política estiver batendo a sua porta e exigindo entrar em sua casa, e na verdade em sua igreja? E se ela tiver a pretensão de interferir na maneira como você cria os seus filhos, ou aconselha o seu rebanho? Você não pode ficar de fora de algo quando já está imerso nele, e quando ele está determinado a afogar você e aqueles ao seu redor. O amor ao próximo cristão, se nada mais, incluindo o próximo que é o nosso próprio filho, proíbe a passividade diante de uma situação assim. Precisamos estar ativamente engajados na política, debatendo com outras pessoas sobre como é uma boa cidade, do grego polis, já falamos disso, e ajudando a construí-la. Então, nesse capítulo, eu peguei só esse trecho, eu vou citar alguns outros até o fim da mensagem, mas ele desenvolve uma ideia de que, embora a igreja não deva fazer da política sua principal ocupação, seu principal interesse, sua principal atividade, em alguns momentos, em alguns contextos, em algumas nações, alguns contextos políticos específicos, pode ser necessário, sim, um engajamento mais ativo dos cristãos nesse tema, especialmente quando a política deseja invadir um espaço que é da própria igreja, de uma autonomia, da família, da igreja, na maneira como vão organizar sua vida, suas relações, seus valores. Então, a partir disso, como discípulos de Jesus, veja, nós não somos chamados nem a fazer da política nossa principal atividade, mas no outro extremo, também não somos chamados a nos mantermos completamente fora dela, alienados a ela. Por quê? Porque nós fomos chamados por Jesus para servir a cidade e trabalhar pelo bem comum. E boas políticas públicas e leis justas e bem aplicadas podem contribuir para isso. Então a pergunta não é tanto se a igreja deve ou não se engajar, seja na política ou em qualquer outro assunto que seja da vida pública. Mas a pergunta melhor é como esse engajamento deve acontecer e quais os limites para ele, certo? Como esse engajamento deve acontecer e quais os seus limites. E aí, novamente, vale muito a pena a gente resgatar aquela conversa da primeira mensagem desse mês sobre uma mentalidade de exílio. Eu insisto nisso porque eu realmente acredito que esse é um bom caminho para pensarmos sobre esse tema do engajamento com a cultura e a vida pública. De novo, olha o que o professor Ian Provan diz. A verdade é que o nosso dever de amor pelo próximo que está fora da igreja também exige que tenhamos um interesse ativo na política. Ajudar genuinamente o próximo sem teto que encontramos nas ruas de nossa cidade é uma grande obra cristã. Mas nosso dever para com o próximo que não frequenta a igreja não envolve também descobrir todas as disfunções sociais que podem ter contribuído para que ele esteja nas ruas ou para mantê-lo lá agora? E aí ele cita o texto que nós lemos no primeiro domingo desse mês. Jeremias foi chamado, enquanto estava no exílio,
a trabalhar pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual o deportei, para a qual Deus deportou o seu povo. E eu lembro de falar disso no primeiro domingo. Imagine o desafio para um judeu que havia visto sua cidade, sua nação e o templo de Jerusalém serem completamente destruídos, boa parte da população morta, dizimada, e os que restaram sendo levados como escravos para o cativeiro, e receber uma orientação de Deus por meio do profeta Jeremias dizendo: orem por esse povo, orem pela Babilônia e trabalhem pela prosperidade dela. Não parece contraintuitivo? Se a ideia é a gente sair daqui o quanto antes, se a ideia é a gente voltar para a nossa terra, se a ideia é a gente voltar a gozar de liberdade, a gente não deveria estar trabalhando contra a Babilônia? A gente não deveria estar orando pela destruição e pelo juízo sobre a Babilônia? Como é que a gente vai orar pela Babilônia e trabalhar pela prosperidade dela? Mas parece que Deus estava propondo uma via alternativa e não tão intuitiva como a gente costuma pensar e enxergar. Na sequência, ele vai discorrer sobre o livro de Daniel, que é um perfeito exemplo narrativo, histórico, de alguém que entendeu esse chamado, e Daniel e seus amigos, exatamente nesse contexto lá da Babilônia, trabalharam com essa mentalidade de um povo exilado, que entendeu que não foi chamado para viver apenas para si, mas também para os outros na esfera pública. E o professor Ian chama isso de uma política do exílio, uma política do exílio. Então, feita essa introdução, queridos, eu quero refletir com vocês a partir do texto que nós lemos e dessa interação entre Jesus e Pilatos. E eu não quero fazer uma reflexão política, eu não quero pensar politicamente. Nós, quando pregamos, pensamos teologicamente. E, na verdade, todo discípulo de Jesus pensa primeiro, deveria pensar primeiro teologicamente, antes de pensar sociologicamente, ou politicamente, ou economicamente. As lentes pelas quais nós devemos enxergar a realidade são as lentes da palavra de Deus e dos valores do reino de Deus. E a partir delas, então, interpretarmos a realidade em cada uma das suas esferas. Então vamos ver o que nós podemos aprender com Jesus acerca desse engajamento. Eu quero conversar com vocês sobre alguns tópicos, e o primeiro deles é o reino de Deus e os reinos deste mundo. E eu quero apresentar para vocês esse conceito de realismo escatológico. Não se assuste com o termo esquisito, tá bom? Eu pretendo explicá-lo já já. O reino de Deus e os reinos deste mundo e um realismo escatológico. Parece que a maneira como Jesus escolheu interagir com os reinos deste mundo enquanto ele esteve aqui na Terra, foi também a partir de uma lógica de exílio. Veja, no contexto em que ele se encarna e vem aqui para a Terra e vive a sua vida e desenvolve o seu ministério, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E os próprios líderes religiosos e políticos de Israel levam Jesus até o governador, o representante do Império Romano, que ali era Pilatos, para que ele fosse julgado e condenado à morte na cruz. E nessa curta, mas bem intensa, convenhamos, essa bem intensa interação entre Jesus e Pilatos, Jesus revela que o reino de Deus, que ele veio inaugurar na terra, e os reinos deste mundo são de naturezas completamente distintas. E eles usam de instrumentos distintos para se estabelecerem. Jesus é submetido a uma terrível humilhação no contexto desse julgamento. Ele recebe uma coroa de espinhos e um manto púrpura, cor de realeza. E, ironicamente, aquilo que os soldados tentaram fazer para humilhar Jesus, acaba por confirmar sua verdadeira identidade. Ele realmente é o rei de Israel e das nações. Mas Pilatos, ao questioná-lo a respeito dessa identidade, ouve de Jesus o seguinte, volto a esse texto, João 18, verso 36. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Perceba, queridos, que Jesus contrasta a maneira pela qual os reinos deste mundo estabelecem o seu poder e autoridade, que é usando de força e violência, com a maneira como o seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, seria estabelecido na terra, que era por meio
de um amor que se entrega de forma sacrificial e não violenta. De novo, o professor Ian, ele diz: aqui está um rei que voluntariamente renuncia às suas prerrogativas para salvar seus súditos do mal. Ele é um rei servo, obediente até a morte, no sofrimento com a sua criação, em vez de observá-la friamente à distância. Um pouquinho mais adiante, no diálogo de Jesus com Pilatos, Jesus deixa claro que ele está naquela posição de forma voluntariamente vulnerável. Voluntariamente vulnerável. Pilatos quer que Jesus acredite ali, e ele realmente parece acreditar nisso, que o poder a respeito do que vai acontecer com Jesus, do destino que ele terá, está nas suas mãos, nas mãos de Pilatos. Mas Jesus não compra essa ideia, Jesus não acredita nisso, Jesus sabe que isso não é verdade. Jesus está se submetendo voluntariamente e se colocando de forma vulnerável diante daquela situação de humilhação, de condenação, operada pelos sistemas corruptos e malignos dos reinos da terra, em obediência ao seu Pai e por amor, e não por ser fraco e incapaz de se sobrepor àquele exercício injusto de autoridade. Veja João 19, 10 e 11 novamente. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima, do alto. Então, a essa altura, queridos, a gente poderia olhar para esse momento e se questionar da seguinte maneira: será que Jesus não poderia simplesmente ter feito uso, então, do seu próprio poder, da sua autoridade, para destruir de imediato os reinos que se opõem ao seu, e estabelecer o reino dos céus de uma vez por todas aqui na terra? Por que ele simplesmente não fez isso? Por que se submeter a tudo isso? Por que escolher este caminho? E é aqui que entra em cena e se torna bem útil a gente compreender o significado desse termo realismo escatológico, que é uma maneira de descrever o que parece ser uma maneira de Deus agir na história do mundo, na história da humanidade, de forma muito paciente e esperançosa, para trazer seu reino aqui na terra, aqui para a terra. Dois teólogos escreveram um livro sobre isso, Stanley Grenz e John Frank. Olha só o que eles dizem: o realismo escatológico sustenta que o mundo conforme Deus o quer repousa no futuro escatológico. O que isso significa? Significa que o verdadeiro universo é um universo conforme um dia ele será, e que essa realidade futura, de quando o reino de Deus estiver definitivamente estabelecido aqui na terra, essa realidade futura é muito mais real e objetiva e presente do que o mundo conforme nós o vemos hoje, que na verdade já está desvanecendo. Então, a gente já conversou muito aqui na igreja, em outras ocasiões, sobre essa relação do já e do ainda não, certo? E é disso que se trata. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude. Jesus, com a sua vida, com a sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, inaugurou o reino de Deus aqui na terra, mas esse reino só estará completamente instaurado, estabelecido, com novos céus e nova terra, quando ele retornar. E até lá nós temos uma sobreposição de eras. Ainda vivemos numa era que está desvanecendo, num mundo que jaz no maligno, em que os reinos deste mundo ainda estão sob algum tipo de controle e domínio do inimigo, mas ao mesmo tempo Jesus já é rei, já reina, já governa, e o seu reino já está entre nós, e nós como sua igreja somos chamados a aprender a viver nesse reino e a manifestá-lo no mundo. Há uma sobreposição. E esse realismo escatológico faz a gente olhar para esse futuro que nos aguarda e que já em alguma medida começou, e a viver hoje como se esse futuro fosse já real e presente, porque ele é. Amém? Porque ele já é real e já é presente.
De forma mais simples, isso significa o quê? Que nós devemos interpretar o atual estado das coisas no mundo sob essa perspectiva futura, de como as coisas realmente serão, de um Deus que está trabalhando para fazer todas as coisas serem novas, serem restauradas. E então nós percebemos uma transformação radical pela qual o mundo que hoje vemos está passando, enquanto caminha gradativamente em direção a esse futuro já realizado em Cristo e que nos aguarda para sempre. Por que é importante entender isso? Porque se a gente adotar um pessimismo escatológico, o que seria um pessimismo escatológico? As coisas neste mundo irão de mal a pior, até o fim. E aí vai tudo queimar, tudo ser destruído, e aí Jesus volta, e aí fica bom. Se a gente adota uma visão de um pessimismo exagerado na nossa escatologia, perde o sentido trabalhar pelo bem comum, perde o sentido trabalhar por qualquer coisa que vá afetar o aqui e o agora, porque as coisas, independentemente do que nós fizermos, elas só vão piorar. Elas vão ficar piores, piores e piores, e aí Jesus vem e conserta tudo. Então, para que eu vou me esforçar e me engajar para servir o mundo, para servir a cidade, para trabalhar por melhores condições de vida para as pessoas, se tudo, independentemente do meu esforço, do meu empenho, do meu trabalho, do nosso engajamento, se tudo vai só piorar? Então, um pessimismo escatológico nos leva a um desânimo em relação a qualquer tipo de engajamento ativo na cultura, na vida social. Do outro lado, um otimismo escatológico, que é típico daquilo que a gente também conversou na primeira mensagem, das teologias do domínio, daquela ideia de que nós devemos ocupar as posições de autoridade, de influência, porque aí sim nós conseguiremos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e aí a nossa política vai ser alinhada com a palavra de Deus, e as nossas leis vão ser alinhadas, e as nossas instituições estarão alinhadas, e aí sim a vida aqui na terra vai ser muito boa. Esse otimismo escatológico, ele também é problemático, porque ele faz com que a gente queira impor nossas visões e legislações para fazer de Brasília e do Brasil, para ficar no nosso contexto, o próprio reino dos céus aqui e agora. E não é esse o nosso chamado. Nós não somos capazes de fazer isso, e essa não é a nossa missão. A missão de estabelecer o reino é do rei. É do rei. E eu quero te lembrar que quando Jesus começou a ficar muito popular no ministério dele, e multiplicou pães e peixes, e lá no Evangelho de João também, no capítulo 6, as multidões vieram para fazê-lo rei à força. Lembra-se disso? Ele fugiu. Ele não permitiu. Porque poderia ser um atalho, né? Poderia ser um caminho mais simples. Vira rei logo, continua multiplicando pães e peixes, está tudo resolvido. Mas ele não escolheu esse caminho. Então, queridos, nem um otimismo escatológico, vamos resolver todos os problemas com governantes cristãos, leis cristãs, instituições cristãs, e aí a gente resolve e o reino do céu já estará estabelecido entre nós. Nem esse otimismo escatológico, como se a gente fosse capaz de estabelecer o reino. Nem um pessimismo escatológico, que tudo vai sempre só piorar e tudo vai queimar no fogo até que aí fique bom quando Jesus voltar, não me parecem ser as melhores leituras do que a palavra de Deus aponta para o fim. Mas esse realismo escatológico de que nós estamos ancorados na esperança futura, e esse presente, essa presente era já está sendo de alguma maneira transformada e invadida pela era futura que já está entre nós desde a vinda de Jesus, quando ele disse: o reino dos céus está perto, está próximo, está acessível, está disponível, nos chama a esse engajamento equilibrado, seja com a política, seja com as outras esferas. Olha o que, de novo, o professor Ian diz: o fundamento dessa política do exílio está no que aprendemos com a Bíblia, sobre as interações de Deus, as próprias interações de Deus com o mundo que ainda não é plenamente o seu reino. O mundo como existe agora, antes da chegada da Nova Jerusalém. Trata-se, sem dúvida, de um mundo presente profundamente corrompido pelo mal. Mas Deus, que é incomparavelmente bom, compromete-se a agir nesse mundo pelo bem dele. Ele faz isso em grande parte de maneiras não coercivas, que respeitam a liberdade moral dos seus portadores da imagem, muitas vezes perversos. Do início de Gênesis em diante, na verdade, Deus encontra continuamente formas de transformar em algo bom o mal que descobre no mundo, e até mesmo em seu próprio povo. Percebe, queridos? Jesus podia ter lá diante de Pilatos
chamado os seus servos, chamado o exército de anjos e resolvido a parada ali mesmo. Jesus, quando tentaram fazê-lo rei à força, ele poderia ter pulado a cruz, pulado o sacrifício e se tornado rei ali mesmo. Ele não fez isso. E esse não era o plano do Pai. E, na verdade, o caminho necessário por conta da nossa rebeldia, da nossa rebelião, da nossa decisão, que, preste atenção, Deus honrou. Ok? Deus respeitou a decisão daqueles que viraram as costas para Ele, se rebelaram contra Ele. Mas Ele ofereceu graça e perdão e um caminho de redenção para todo aquele que cresce. Essa maneira de Deus agir na história é considerando essa liberdade moral do ser humano que carrega a sua imagem e que Deus encheu de dignidade a ponto de permitir que as pessoas se voltem contra Ele. Isso é uma coisa que me choca demais na vida de Jesus. Quantas pessoas Jesus disse: venha, siga-me, venha ser meu discípulo, e elas disseram: não, eu estou ocupado, eu tenho uma junta de bois para experimentar, eu me casei recentemente, eu tenho que sepultar meus pais primeiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho muitos bens. Lembra do jovem rico? E vai embora triste diante do convite para seguir Jesus. Quantas pessoas disseram não? E você vê um Jesus manso e humilde, lamentando e se entristecendo, mas honrando, respeitando essa decisão de seres que Deus criou com liberdade moral para fazerem escolhas, inclusive péssimas escolhas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, age na história, age no mundo. Ele é incrivelmente paciente e generoso. E Ele escolheu trabalhar em parceria com esses seres humanos caídos e corruptos, para levar adiante o seu propósito de restauração de todas as coisas. Então, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Brasília, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem Israel, ok? Nenhum outro Estado nacional, nem é e nem será, até Jesus voltar, o céu na terra. Ok? Todos os reinos deste mundo, em alguma medida, têm mais de Babilônia do que de Nova Jerusalém. Porque esse é o estado atual das coisas. Mas esse não é o futuro das coisas. E é por isso, queridos, que nenhuma pessoa, nenhum político, nenhum representante humano e nenhum Estado nacional, independentemente de quem esteja ocupando as posições de poder e de tomada de decisão naquele momento, nenhum deles merece a nossa lealdade última e indiscriminada. Mesmo quando Deus estabeleceu leis para o seu povo, para a nação de Israel, que era uma teocracia, um povo que estava sendo governado pelo próprio Deus. Quando Ele estabelece leis para esse povo, e depois, num momento posterior da história, quando Ele nos orienta sobre como nós, como igreja de Jesus, um povo multiétnico, sem essas fronteiras nacionais, mas um povo de toda tribo, língua e nação, quando Ele nos orienta a como é que nós devemos nos engajar na vida pública, Ele considera o atual estado das coisas, como o mundo era na época da nação de Israel, como o mundo é hoje. Um mundo ainda profundamente marcado por injustiça, violência, maldade, opressão, abusos, violação da dignidade e tantos outros males. Deus considera tudo isso, mas Ele se recusa a manter o mundo nessas condições. Então Ele nos chama a assumir esse realismo de que há muito a ser feito aqui e agora, e ao mesmo tempo a obra só estará completa no dia de Cristo Jesus. E essa consciência, esse realismo deve moldar o nosso engajamento político, porque a nossa atividade deve ser moldada pela visão que nós temos do reino de Deus, ao mesmo tempo que reconhecemos esse estado atual das coisas e a pluralidade social, a pluralidade do ambiente social em que estamos inseridos. Nem todos pensam como nós, nem todos creem no que nós cremos, nem todos agem como nós agimos. E esse é o estado atual das coisas. E aí o que a gente faz diante disso? A gente trabalha, queridos, no máximo que pudermos, para o bem da sociedade, para minimizar o mal e conter o mal como pudermos, e trabalhar para torná-lo em bem. E para a maioria de nós, isso não vai significar termos grande influência no rumo das coisas, naquilo que causa mais repercussão midiática. Para a maioria de nós, o nosso trabalho será nas pequenas coisas, nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações comunitárias.
E aí, nessas pequenas coisas, nas nossas esferas de relacionamento e de influência, se nós servirmos como essa presença fiel e frutífera, de forma pacífica e paciente, ao mesmo tempo que engajada e comprometida, me parece que é assim que nós estaremos fazendo o que Jesus fez. Porque Jesus, queridos, de novo, ele não escolheu o palácio. Na verdade, a maneira como ele viveu o levou à cruz, a um outro caminho. E é importante que você se lembre disso quando você estiver ativamente engajado na política. Que a maneira como Jesus confrontou os reinos deste mundo o levou à cruz. E se nós o seguirmos bem de perto, é bem possível que nos leve também. E aí, como é que a gente vai enfrentar esse caminho? E aí, por isso eu quero passar para um outro tópico, que é a idolatria política e a polarização afetiva. De novo, eu vou explicar o que isso significa, tá bom? A idolatria política e a polarização afetiva. E aí eu quero concluir depois com um chamado ao arrependimento e à reconciliação. E agora eu preciso muito da sua atenção, porque é bem fácil que você me interprete mal, ou que eu me comunique mal, isso também pode acontecer, é bem provável. Mas vamos fazer o possível para isso não acontecer, tá bom? Mas por que eu quis enfatizar essa perspectiva escatológica aqui? Qual é a relevância disso para essa conversa? Sabe até onde uma má compreensão de onde repousa a nossa esperança final pode nos levar? O que eu quero dizer com isso? Colocar na política e nos políticos a nossa expectativa de salvação e de redenção, seja pessoal ou nacional. Sabe onde isso pode nos levar? Até onde isso pode nos levar? Eu vou responder dizendo o seguinte: o povo escolheu Barrabás. É até aí que pode nos levar. Escolher Barrabás. Volte lá comigo para João capítulo 18, verso 39. Contudo, segundo o costume de vocês, Pilatos aqui falando com o povo, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles em resposta gritaram, não, ele não. Queremos Barrabás. E o comentário de João aqui, depois disso, deixa, sem precisar dizer muito, o tom do seu lamento, de como é impressionante essa escolha, bem claro. Ora, Barrabás era o líder de uma rebelião. Mas não para por aí. Eles não escolhem só Barrabás. Capítulo 19, a partir do verso 14, era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram, acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Veja aqui o maravilhoso casamento entre poder religioso e poder civil e no que ele dá. São os chefes dos sacerdotes dos judeus que dizem, o nosso rei se chama César. Jesus não. Você perceba, queridos, que numa tacada só, os chefes dos sacerdotes afirmaram que César era o rei deles e que eles preferiam ter o líder de uma rebelião e um assassino liberto e Jesus crucificado. E é a esse tipo de postura insana que a idolatria política pode nos levar. Os líderes religiosos de Israel estavam tão cegos pelo poder, pela manutenção das suas posições de influência e autoridade, nesse casamento maligno entre a igreja e o poder civil, que viram a ascensão e a mensagem de Jesus como ameaças. Esse mesmo Jesus não chefiou uma rebelião.
nem contra os líderes de Israel, embora na sua última semana tenha virado as mesas do templo para denunciar a corrupção deles. Mas ele em nenhum momento agiu com violência contra eles, e nem estimulando seus seguidores a agirem com violência contra eles, e nem contra o império dominante pagão romano. Talvez para você não seja tão escandaloso eles dizerem o nosso rei é César, mas saiba que o culto ao imperador era a religião oficial do Estado. Os romanos adoravam o imperador como uma divindade. César era um deus e filho de deuses, ok? Então eles faziam culto e ofereciam oferendas e rituais ao imperador. E qualquer insinuação de que havia outro rei era não apenas uma insubmissão política, mas também religiosa, que levava à condenação. Então, afirmar que Jesus é rei é uma afirmação não só religiosa, mas também política. Mas não só política, mas também religiosa, no contexto do Império Romano. E esse Jesus que não chefiou uma rebelião contra os líderes de Israel e nem contra os romanos, é quem está sendo escolhido para morrer pelo seu próprio povo. Em uma certa ocasião, queridos, Jesus, e isso deixa claro que em nenhum momento ele tentou usurpar essa posição e implementar o seu reino a partir dessa posição de autoridade civil. Ele foi questionado a respeito do pagamento de impostos aos romanos, ao império opressor, que submetia o seu povo à escravidão. E lá em Mateus 22, 21, respondendo a esse questionamento, ele disse: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu acho, queridos, que isso significa o seguinte, queridos: César pode até ter suas moedas, mas nós não devemos dar a ele o nosso coração. Ele não pode ter a nossa devoção, seja quem for que estiver nessa cadeira e nesse lugar. O caminho de Jesus nos chama a não tratar a Babilônia, nem Roma, e nem Brasília, e nem o Congresso, e nem o STF, e nem o Planalto, como deuses, como fonte da nossa esperança de salvação e de redenção, que nos faz viver tão aflitos e ansiosos, porque então virá o fim. Você vê que a gente usa hoje muitas vezes palavras apocalípticas para se referir ao que vai acontecer com a cidade ou com a nação se determinado candidato ou partido ocupar os lugares de poder. Percebe que o assunto é escatológico mesmo, que a gente está colocando a nossa esperança última, talvez no lugar errado, dando a César o que é de Deus. O Iago Martins, pastor, teólogo, youtuber, tem pessoas que acham que ele é só um youtuber engraçado e ele não é um teólogo de respeito, mas ele é um bom teólogo, tem doutorado em teologia, e ele escreveu alguns livros sobre esse assunto político. Ele escreveu A Religião do Bolsonarismo, ele escreveu Idolatria Política, ele escreveu Do Lado Errado da História, e curiosamente ele é de direita e fala sempre que ele é um cara de direita, mas ele conseguiu fazer leituras críticas também de engajamentos que a igreja teve com a direita nos últimos anos no país. E olha o que ele diz no livro Do Lado Errado da História: o projeto de sociedade da esquerda não é um projeto de sociedade cristão, assim como não o é o projeto liberal ou conservador. Só quem tem um projeto de sociedade cristão é Cristo, por meio da sua segunda vinda, levando o evangelho e fazendo o bem por meio da igreja. Nós nos engajamos na cultura, sabendo que toda esta realidade é temporária e penúltima. Nenhum partido faz campanha em torno destes valores. Haveria muito, queridos, a dizer sobre essa idolatria política, que eu lamentavelmente penso que roubou ou sequestrou muitos dos nossos corações. Mas eu queria falar de um aspecto, que é esse termo polarização afetiva. A gente fala muito da polarização política, partidária e ideológica.
mas eu achei muito interessante o desenvolvimento desse termo polarização afetiva, por dois autores chamados James Druckmann e Jeremy Levy. E olha só, eles definem assim, o que é polarização afetiva? Polarização afetiva acontece quando, além das divergências de ideias, nutrem-se emoções negativas automáticas por quem pensa diferente. O rótulo político funciona como uma identidade tribal, nos fazendo desconfiar do outro e lhe atribuir más intenções, independentemente do seu argumento. Emoções negativas automáticas por quem pensa diferente. Se você está irritado agora, é um sintoma, ok? É um sintoma. Quem chamou a minha atenção para esse termo e esses autores foi o pessoal do Efeito Prisma. Se você não os conhece ainda, são amigos meus, muito queridos. Um grupo de jovens tem escrito e feito cursos e posts no Instagram sobre engajamento do cristão com a cultura e de forma brilhante, na minha opinião. Sigam depois eles lá no Instagram, Efeito Prisma. Eles fizeram um post muito completo e excelente sobre isso. Eu queria ler alguns trechinhos para vocês. Olha o que eles escreveram. As eleições de 2018 e não vai aparecer aí esse trecho agora, tá? As eleições de 2018 e 2022 deixaram cicatrizes na igreja brasileira. Muitos passaram a enxergar irmãos em Cristo como inimigos. E isso não é só política, é idolatria. A polarização afetiva nos faz odiar antes de dialogar. Mas o Evangelho nos chama para outro caminho. O da unidade mesmo em meio às diferenças. Em 2026, não podemos repetir os mesmos erros. Precisamos aprender a discutir política como discípulos de Jesus, com humildade, amor e discernimento. Diferente da polarização ideológica que envolve debate de propostas, a polarização afetiva transforma o outro lado, entre aspas, em ameaça. Nisso, o diálogo perde sua substância, se torna caricatural, cheio de boatos e frases de efeito. E o que colabora para que a política se torne a principal fonte de identidade? As redes sociais, que reforçam bolhas e exibem sinais de quem é de cada time? Os líderes e as elites culturais que exploram os medos do povo, incentivando o nós contra eles? E as diferenças de região, classe e religião, que se somam ao pacote acirrando as divisões. Precisamos pedir que o Espírito nos mostre se estamos caindo nisso. E aí eles propõem alguns passos para uma postura de arrependimento. E esses eu quero mostrar aí para você. Reflita bem isso, queridos. O poder desses passos simples. Porque isso é arrependimento, ok? Arrependimento não é só dizer eu me arrependo e continuar vivendo da mesma maneira. É uma postura de mudança, de caminhar em outra direção. Isso é arrependimento. Uma renovação na maneira de pensar, uma mudança de direção, uma mudança de postura. Pode começar num reconhecimento e numa confissão, mas precisa se traduzir numa caminhada numa direção diferente. Então, o que eles sugerem como passos de uma postura de arrependimento? Checar fatos antes de compartilhar. Buscar pontos em comum com quem pensa diferente. Promover encontros de escuta entre discordantes. Cultivar humildade para rever posições. Combinar regras simples de conversa. Evitar rótulos desumanizantes e orar e servir juntos. E aí eles concluíram assim: depois de 2018 e 2022, precisamos reaprender a discutir política como discípulos. O que a gente faz com isso, queridos? Caminhando para o fim. A gente precisa reconhecer que o nosso reino não é daqui. Nós trabalhamos sim pelo bem da cidade, mas sem colocar a nossa esperança última de transformação, salvação e redenção na nossa capacidade, na capacidade humana nossa ou do nosso candidato e nem do nosso partido, mas no verdadeiro Rei do cosmos. Nós precisamos ser libertos dos ídolos que roubam a nossa capacidade de pensar e de avaliar as coisas pelas lentes certas.
Queridos, frases como o Brasil é do Senhor Jesus, ou defesas indiscriminadas de posições de candidatos de um lado ou de outro, não ajudam. Nem o Brasil, nem Israel, nem os Estados Unidos, nem qualquer outra nação do mundo, hoje é plenamente do Senhor Jesus. E não vai ser por meio simplesmente do nosso engajamento político para eleger os partidos e candidatos da nossa preferência. Não é isso que vai fazer os reinos deste mundo se tornarem do nosso Senhor. Ele deu conta disso na cruz. Ele resolveu isso com a sua morte e ressurreição. E Ele vai implementar isso definitivamente quando Ele voltar. E essa é a nossa esperança última. Os reinos deste mundo, que ainda estão sob o domínio das trevas, já têm o seu poder desvanecendo e os seus dias contados. E a maneira como essa vitória de Cristo se deu e se dará, é totalmente contraintuitiva em relação à maneira como os reinos deste mundo exercem seu poder. Tem um livro excelente chamado Exclusão e Abraço, do Miroslav Volf, que é um teólogo e filósofo croata, e ele cresceu no contexto das guerras e dos conflitos lá na região dos Balcãs, antiga Iugoslávia. Terrível as histórias que ele testemunhou e ele viveu, de muitas mortes, de muita miséria, de muito sofrimento. E ele escreveu esse livro sobre perdão e reconciliação. E ele diz o seguinte: no mundo de Pilatos, a verdade e a justiça eram frutos da espada de César. Mas no reino de Jesus, a verdade e a justiça eram alternativas à espada de César. Às vezes a gente tem dois Jesus a quem a gente serve. Dois Jesuses, para usar o bom português. A gente tem um Jesus crucificado. E esse Jesus crucificado é o Jesus a quem a gente recorre quando a gente não está bem. Então, para os nossos sofrimentos interiores, para as nossas crises emocionais e relacionais, a gente gosta de pensar no Jesus que sofreu, porque é um Jesus com o qual a gente consegue se identificar mais. E aí esse Jesus crucificado a gente usa assim, como um Jesus de compaixão, de amor, de misericórdia, de paciência. Mas quando tem alguma situação que a gente quer que se resolva logo, e quando tem alguma situação política ou social que a gente não gosta e não concorda, e que talvez seja mesmo de injustiça e de maldade, aí a gente gosta do Jesus montado no seu cavalo branco. O Jesus que vem para destruir os seus inimigos. Só tem um Jesus, queridos. Só tem um Jesus. Não são duas pessoas. E o que muda é o tempo. O que muda é a hora. Lamentavelmente, para aqueles que se recusarem a crer e confiar e se arrepender e confessá-lo como o único rei, não César, e nem o partido A ou B, nem o candidato da direita ou da esquerda, mas para aqueles que o confessarem como Senhor e Rei, não do Brasil, do cosmos, da criação, do universo. Para aqueles que não fizerem isso, não o reconhecerem, não o confessarem, chegará esse dia em que ele, montado sim num cavalo branco, virá trazer justiça. Isso, a palavra de Deus diz que é uma prerrogativa só dele. E é uma prerrogativa dele que está reservada para aquele último dia. E somente para aqueles que teimosa, insistente e definitivamente recusarem o abraço gracioso, misericordioso, amoroso do Messias crucificado, do Messias ensanguentado que deu a vida por eles. É verdade que diante das guerras político-partidárias, ideológicas, de vez em quando a gente vai ter que fazer escolhas. A gente vai ter que escolher. Há alguns valores e práticas defendidos de um lado ou de outro que pouco ou nada tem a ver com o Evangelho de Jesus.
E às vezes, eu não sei se você se identifica comigo, a sensação é de estar entre a cruz e a espada. Poxa, eu estou entre a cruz e a espada. Não parece haver um caminho realmente bom. Mas quando a gente está entre a cruz e a espada, querido, sabe o que a gente tem que fazer? Escolher um dos dois. Nós precisamos escolher entre a cruz e a espada. E sabe o que os discípulos de Jesus escolhem? A cruz. Entre a cruz e a espada, nós escolhemos a cruz. Entre a cruz e a espada, Jesus escolheu a cruz. A cruz é a alternativa à espada. A verdade e a justiça de Jesus, trazidas a este mundo e proclamadas para os reinos dele, são alternativas à espada. Sabe o que a gente precisa escolher mais do que de qual lado a gente está? Como a gente vai estar do lado em que a gente está. Escolher um lado em algum momento, todos nós, pelo menos quem decidir votar, exercer esse direito, vai ter que escolher. Confesso que gostaria de ver melhores opções num primeiro turno, sendo bem vulnerável aqui. Mas a gente vai ter que escolher. Mas escolha mais do que um lado, escolha como estar desse lado. Escolha como estar desse lado. E escolha estar com uma postura de quem vai para a cruz e não de quem empunha a espada. Porque me parece que foi isso que o nosso rei fez. Essa escolha, queridos, vai moldar nossos posicionamentos e nosso engajamento e principalmente as nossas relações. As nossas relações. Especialmente com quem pensa diferente de nós. E o objetivo é que todos nós, de alguma maneira, nas nossas pequenas ou grandes escalas de influência, possamos contribuir pacificamente para o bem da cidade para a qual nós fomos deportados, porque nosso reino não é daqui. Quero terminar com mais uma citação desse livro do Miroslav Volf. Olha o que ele diz. E talvez você não acredite nisso, ok? Mas ouça. E se possível, ouça de coração aberto, pelo menos para você pensar a respeito, ok? Pelo menos para você orar a respeito, ok? Olha o que ele diz. A lógica interna das polarizações excludentes é irresistível? E talvez a sua resposta seja sim. Não dá para reconciliar. Não dá para ter comunhão, não dá para considerar, não dá para ouvir, não dá para dialogar com quem é de lá ou de cá. E ele segue dizendo assim: pode de fato haver situações em que, entre aspas, não há escolha, embora não devêssemos nos esquecer de que destruir o outro, em vez de nós mesmos sermos destruídos, é em si mesmo uma escolha. Na maioria dos casos, porém, a escolha não é limitada por um inevitável ou nós ou eles. Se houver vontade, coragem e imaginação, a total polarização poderá ser superada. A recepção, preste muita atenção, é a última frase, eu prometo que eu estou acabando. A recepção por Deus da humanidade hostil em sua comunhão divina é um modelo de como os seres humanos devem se relacionar com o outro. Jesus perdoou, se dispôs a abraçar até quem o matou. A igreja seguiu esse exemplo, os mártires seguiram esse exemplo, Paulo seguiu esse exemplo, abriu mão do seu prestígio, do seu status, para fazer parte do reino do Messias crucificado, tomar sua cruz, seguir Jesus. Muitos na história fizeram isso. Essa semana repercutiu bastante o memorial que foi feito para aquele americano Charlie Kirk, que foi assassinado enquanto falava numa universidade. E aí a esposa dele foi falar lá
E independentemente do que você achava dele ou das ideias que ele defendia, ok? Eu nem o conhecia, honestamente. E aí é só ignorância minha mesmo, tá? Não era uma escolha de não conhecê-lo. Mas eu ouvi o que ela disse lá. E você pode ter uma série de ideias e pressuposições acerca do porquê ela disse o que ela disse. Eu estou falando objetivamente do que ela disse, tá bom? Eu não conheço o coração e as intenções dela. Mas objetivamente o que ela disse foi que decidia perdoar o homem que matou o seu marido. E você, gostando ou não das ideias dele ou dela, ou de pessoas associadas a eles, cristãos lamentam violência. Cristãos rejeitam violência e morte. Cristãos não veem esse como sendo o caminho, porque o nosso caminho não é o da espada, o nosso caminho é o da cruz. E cristãos perdoam e abraçam até os seus ofensores. É isso que cristãos fazem, porque eles servem o Cristo. E eles não fazem isso porque eles são melhores que os outros, eles não fazem isso porque eles são capazes de fazer isso. Eles fazem isso porque há um Espírito, o mesmo Espírito de Jesus, que habita neles e que os convida para uma vida que é radicalmente diferente dos padrões dos reinos deste mundo. Eu quero, queridos, como pastor, que você seja uma pessoa de convicções, e de convicções coerentes com a sua fé. E não há nenhuma convicção mais coerente com a nossa fé do que a convicção de que nós seguimos um rei cujo trono tem forma de cruz. Vamos orar? Pai, nessa manhã, como teu povo e tua igreja, com temor, nos aproximamos do teu trono, porque o Senhor é rei, e o teu reino não tem fim, e ele não se submete a agendas e pautas humanas. Teu reino é melhor e maior, é verdadeiramente reino de justiça, de alegria, de paz no Espírito Santo. E é a nossa esperança, Senhor. Nossa esperança está em Ti, nossa esperança está na Tua vitória, Jesus. O Senhor a conquistou com o Seu próprio sangue derramado na cruz. O Senhor se entregou aos Seus inimigos, e mal sabiam eles que o que parecia ser Sua vitória era na verdade a Sua derrota. E eles foram expostos à vergonha, ao desprezo, quando o Senhor levou sobre si na cruz a nossa dívida, o escrito de dívida que era contrário a nós. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, pela tua morte nós temos vida. Como ansiamos pelo dia em que o Senhor virá, Senhor. E até esse dia nos ensina a trabalhar pelo bem da cidade, nos ensina a trabalhar pelo bem do nosso país que amamos, nos ensina a trabalhar pelo bem dos outros. Teu reino não conhece fronteiras, é gente de toda tribo, língua, povo e nação, reunido ao redor do trono e da mesa do Messias. E nós queremos amar assim como o Senhor, de braços abertos, com a disposição de perdoar, de reconciliar, de abraçar, de dar as boas-vindas, porque um dia foi isso que o Senhor fez conosco. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos condenados pela nossa própria rebelião, e o Senhor nos aceitou, o Senhor nos reconciliou com Deus. Queremos estender as mãos também para aqueles que talvez até aqui consideramos inimigos. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a discordar com respeito. Ensina-nos a orar por aqueles que nos perseguem. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Nós queremos aprender. Queremos ser discípulos do Senhor também nessa área, que para tanto de nós se tornou uma área, confessamos, Senhor, de idolatria, de paixões exageradas. Perdão. Perdoa-nos, Pai. Perdoa a Tua igreja no nosso país.
Não nos deixa ser omissos naquilo que contraria a tua palavra e os valores do teu reino. Mas não nos deixa também sermos idólatras, imaginando que a esperança está em homens, ou em partidos, ou em programas. A nossa esperança está no Senhor. E eu peço, Senhor, que seja sempre assim na vida da nossa igreja. Estamos caminhando para um ano que será muito difícil. Permita-nos vivê-lo em paz, em unidade. E que o teu nome seja glorificado pelo testemunho de unidade, porque o Senhor disse que o mundo creria, não quando o governo tivesse as melhores propostas, não quando determinado candidato vencesse as eleições. O mundo te conheceria quando nós fôssemos um. É assim que o mundo vai te conhecer, quando a tua igreja aprender a caminhar em unidade. Ensina-nos, Pai, queremos aprender, precisamos aprender. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.